Boa noite a você que nos acompanha aqui no Facebook do Serra em Pauta, site voltado à cobertura política da região. Eu sou o jornalista Ariel Rossi Grifante e hoje teremos a nona entrevista da série de lives com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul, que são realizadas em conjunto com o jornalista André Tages. O entrevistado de hoje é o candidato Vinícius Ribeiro, do Democratas, que encabeça a coligação por uma Caxias justa e próspera, formada ainda pelo PSD, do candidato a vice-prefeito Kiko Girardi. Vinícius, 43 anos, é arquiteto e professor universitário. Na vida pública, foi vereador por 3 mandatos pelo PDT, chegando à presidência da Câmara Municipal. Depois, concorreu 3 vezes a deputado estadual e, como suplente, assumiu vaga na Assembleia em 2 legislaturas, permanecendo de 2013 a 2017. No Executivo Caxiense, foi secretário do Planejamento e também de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana nos governos de José Ivo Sartori. A exemplo das demais entrevistas, durante 1 hora conversaremos com o candidato e este vídeo será disponibilizado logo em seguida aqui na página do Serra em Pauta no Facebook. Também no Instagram, no Twitter e no serraempauta.com você pode conferir os nossos conteúdos da cobertura eleitoral, com reportagens sobre as campanhas, os planos de governo de todos os concorrentes à Prefeitura de Caxias do Sul. Boa noite, candidato Vinícius Ribeiro. Obrigado por aceitar o convite e conversar essa noite conosco. Boa noite, Ariel. Boa noite, André Tages. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. É uma alegria muito grande conversar com vocês na noite de hoje. Boa noite, candidato. E, inicialmente, eu explico, então, a condução dessa entrevista, que vai durar 1 hora. Nessa primeira parte, entre 20 e 25 minutos, a gente trata sobre o contexto político da sua candidatura. E no restante desta 1 hora, a gente conversa, então, sobre o seu plano de governo, que está apresentado ao eleitorado caxiense, e também assuntos de interesse da população. E a primeira pergunta desta noite é o seguinte: no ano passado o senhor deixou o PDT após 19 anos de filiação e 9 meses depois, pouco mais, pouco menos, ingressou no Democratas. A mudança foi por busca de espaço político para concorrer a prefeito, por mudança ideológica ou pelas 2 situações? A minha mudança, ela é pública. Nós deixamos bem claro que eu saí daquele partido, do PDT, porque eu estava avançando na minha vida profissional, na minha vida acadêmica e também na minha vida familiar. Meu filho nasceu, estava com 1 ano na época, hoje ele vai fazer essa semana 2 anos. Eu saí, avancei, passei no doutorado aqui na Universidade de Caxias do Sul, no programa de pós-graduação em administração. Fiz aquela prova ANPAD, que é uma prova extremamente difícil em nível nacional. Fiquei em 5º classificado aqui em Caxias e avancei então no doutorado, na linha de inovação e competitividade, e a minha empresa, que presta serviço na área da arquitetura, na área de planejamento urbano e na área de mobilidade, também estavam avançando. Hoje a gente atua em 5 estados brasileiros, elaborando planos diretores e planos de mobilidade humana sustentável. E a minha resistência era, de fato, não participar mais da política. E eu tinha saído do PDT por várias questões. Primeiro, porque o meu nível de entendimento sobre a política era um e o do partido era outro. É só a gente olhar as votações na Assembleia quando eu era deputado. Eu sempre imaginei que o estado do Rio Grande do Sul tinha que ser um estado necessário, nós tínhamos que diminuir o tamanho do estado, tornando ele mais eficiente, com maior qualidade, mais próximo da comunidade, e não era o pensamento do partido na época. E também essas campanhas e esses apoios de forma muito firme do Lula livre, e outras defesas de pessoas que estavam presos por roubarem dinheiro público, eu não concordava. E a minha saída do PDT, ela foi tranquila, ela foi serena e sem nenhuma mágoa em absoluto. Porém, 5 partidos me convidaram para ser candidato a prefeito.
e 2 de forma muito forte, que foi o Democrata e o PSD. E mais ainda, de forma natural, André, os dois partidos se juntam, porque ambos fizeram suas pesquisas internas, ambos fizeram seus estudos em Caxias e entendiam que o meu perfil era o perfil adequado para concorrer a prefeito e para administrar na próxima gestão. Pela experiência pública que eu tinha, porque a prefeitura de Caxias não é para amador, além disso, a experiência profissional e minha experiência acadêmica. E esse caminho natural, ele se avançou, se amadureceu, e ambos, então, me convenceram a concorrer a prefeito. Então, respondendo a tua pergunta, ela foi num caminho natural, não houve nenhuma condição, e eu tive um trabalho muito grande, sendo bem sincero, e quem é meu amigo próximo, quem conviveu comigo nesse período, sabe que não foi muito fácil essa decisão, porque havia já uma conversa, inclusive dentro de casa, né, com a minha esposa, com a minha família, que eu não concorreria mais nos pleitos seguintes da minha decisão. E isso não se configurou. Candidato, primeiramente uma correção na apresentação, eu falei o nome da coligação por uma Caxias justa e próspera, e o correto é por uma Caxias próspera e justa. É o nome oficial sim. da coligação, Sim. que envolve o Democratas, do candidato Vinícius Ribeiro, e o PSD, do vice Kiko Girardi. Uhum. A próxima questão, então, Vinícius, é sobre... Nas últimas 3 eleições para a Assembleia Legislativa, em 2010, 14 e 18, o senhor teve as votações diminuídas. Foram 23.600 votos em 2010, 18 mil em 2014 e cerca de 12 mil em 2018. A que o senhor atribui essa queda e o que lhe faz crer que pode ser diferente numa eleição para prefeito? O meu eleitor não me via mais no PDT. E claro que os números pelos quais tu citaste são números de Caxias do Sul e não foram votações gerais, porque houve um crescimento na minha votação também em outros municípios e também na nossa região. E somado a isso, a quantidade de candidatos que cresceram absurdamente nos últimos anos, tanto em Caxias do Sul como fora de Caxias do Sul, bem como dentro do meu partido, como fora do meu partido. E isso também vai se configurar em analogia, Ariel, ao que vai acontecer em Caxias do Sul. Nesse pleito, nós teremos vereadores eleitos com 1.200, 1.500 votos e teremos vereadores não eleitos com 2.000, 2.500 votos. Tá? Então, no Partido Novo eu estaria eleito, no DEM eu estaria eleito, no PSD eu estaria eleito, em vários partidos eu estaria eleito, no PSL eu estaria eleito, enfim, no PSB eu estaria eleito. Então, claro que, como eu estava num partido muito forte, com votações muito expressivas, a gente acabou ficando de suplente. Então, é óbvio que quando a gente analisa somente os números, eles são frios e calculistas. Mas a gente sempre tem que analisar no contexto pelos quais eles estavam sendo inseridos. Tu poderia ter avaliado de outra forma a tua pergunta. A tua pergunta poderia ser, nas 3 eleições que tu concorreste em Caxias do Sul, com votações só de Caxias do Sul, por que você cresceu em votação? A primeira eleição foi 2.264, a segunda eleição 5.802 e a terceira eleição 6.784. Então, quando a eleição é eminentemente de Caxias, ela tem uma resposta do eleitor. Quando a eleição ela é regional, ela acaba se confundindo com outras pautas e com outros indicadores regionais e estadual. Candidato, essa eleição apresenta ao eleitorado 5 ex-secretários dos governos José Ivo Sartori e Alceu Barbosa Velho. São eles o Adilógio Domênico, do PSDB, o Antônio Feldman, do Podemos, o Carlos Burgos, do MDB, e o Edson Nespolo, do PDT.
quem o senhor, inclusive, foi coordenador da campanha na eleição de 2016. Qual é o seu argumento para convencer o eleitor desta base de que a sua candidatura é a melhor opção entre esses 5 candidatos citados que vêm da mesma base eleitoral? Uhum. Bom, a minha base eleitoral é a minha. A minha base não é a do Sartori, não é do Alceu. Cada um tem as suas particularidades e eu tenho a minha. Eu não quero ser melhor nem pior que os outros candidatos. Eu só sou diferente. Eu penso a política diferente, eu ajo a política diferente. Cada um tem as suas qualificações e quem vai decidir isso vai ser o eleitor. Não cabe a mim julgar. Eu me atualizei, eu me modernizei. As temáticas de Caxias de hoje não são as mesmas quando o Alceu foi prefeito ou quando o Sartori foi prefeito. Eu estou fora da política e de cargos em Caxias do Sul há mais de uma década, diferente dos outros candidatos que tu citaste, André. Então, só aí já são 2 argumentos, né? A forma como eu olho a política, o período e o momento de cargos públicos em Caxias do Sul. E o terceiro argumento é a experiência, o somatório de experiências que eu tenho, tanto na condição pública, como na minha vida profissional, mais recente, e na minha vida acadêmica. Eu acredito que o nosso conhecimento, somado à experiência particular, privada, e experiência pública, podem contribuir de uma maneira diferente para Caxias. Candidato, ainda nessa perspectiva, quem é o seu principal adversário nessa eleição? Um dos 4 ex-aliados dos governos Sartori e Alceu, que, de certa forma, mesmo que o senhor dizendo que tem um eleitorado próprio, o eleitor votou nesses partidos conjuntamente em 3 eleições, então disputam uma vaga no segundo turno, de certa forma, até porque outra vaga, os próprios adversários têm colocado, se mantiver a perspectiva da última eleição, pode ser de Pepe Vargas, do PT, se ele mantiver o percentual da última eleição, em virtude até do fracionamento de candidaturas do outro campo. Ou ainda algum dos outros 5 candidatos do campo mais à direita. E emendando nessa pergunta, candidato, colocando esse contexto, chegando ao segundo turno, o senhor vai procurar reunir as forças que sustentaram os governos Sartori e Alceu, ou receia que esse agrupamento seja novamente rejeitado pelo eleitor, como ocorreu em 2016? Meu maior adversário é o desemprego, é o tempo de fila para buscar remédios, para buscar cirurgia, o tempo de fila para ficar na espera de uma consulta, é o tempo de vaga que uma criança, que uma família tem para buscar uma vaga de uma escola infantil, são os jovens que querem acesso à cultura e ao esporte e o município não colabora com espaços públicos qualificados, é o agricultor que trabalha de uma determinada forma e que quer que o município colabore com a compra do seu produto para merenda escolar, e é o município, é a falta de discussão em nível regional. Esse é o meu adversário. Meu adversário Mas é o meu tempo. O meu adversário sou eu mesmo. Meu adversário sou eu mesmo. Eu estou na minha raia, independente se a raia é de atletismo ou é de natação. Tá? Quanto mais tempo eu perco olhando para o lado, menos foco eu tenho para minha candidatura junto com o Kiko. Tá? Essa campanha é a campanha do que eu sou, não do que eu vou ser. Essa campanha é a campanha para a gente mostrar aquilo que a gente pensa. Quem discute entre partidos os debates, e a gente já vê alguns candidatos já fazendo isso, são os partidários. É o eleitor ideológico, é o eleitor partidário. Esses sim querem a discussão e a briga entre candidatos. Agora, o eleitor, do modo geral, Ariel, ele quer ouvir propostas. Ele quer saber se realmente tem condições de realizar aquilo que tu está propondo.
ele quer sinceridade. Então, para essa campanha, eu estou extremamente leve, estou tranquilo, estamos falando bem de nós, e se depender da gente, de mim, do Kiko, do DEM, do PSD, dos nossos candidatos a vereador, nós vamos continuar com essa estratégia até o próximo domingo. E o segundo turno, candidato? Chegando ao segundo turno, para vencer a eleição é preciso passar por ele. Qual será a sua postura? O senhor pretende reagrupar forças ali simpáticas à candidatura, mesmo que, né, numa possibilidade de reordenamento da base Sartori ao seu e outros candidatos? Ou o senhor vai evitar esse tipo de composição que já se mostrou rejeitada pelo eleitor em 2016? Eu não posso falar do segundo turno se ele ainda não existe. Eu acredito que essa pergunta tu podes fazer para nós no próximo domingo, dia 15, quando as urnas nos confirmarem no segundo turno. E nós teremos a maturidade para poder, de forma bem objetiva, responder. O que eu posso te adiantar, Ariel, a ti, ao Tages e a todos os que nos acompanham, que todo o caminho até agora foi natural. Foi de propósitos comuns. Não foi de alianças e de conchavos. Nós negamos qualquer tipo de renúncia dos nossos princípios para apoiar outros em função de cargos e de outros apoios que nós não considerávamos elegantes, naturais, éticos e com valores específicos que a comunidade exige. Isso eu posso te adiantar. Candidato, então agora a gente faz a virada na entrevista, a gente deixa de falar sobre o contexto político, ressaltando que o senhor foi o candidato que falou menos sobre nessa fase da entrevista, e vamos aproveitar então essa segunda fase para falar sobre o plano de governo, que era o que o senhor dizia anteriormente. E a primeira pergunta sobre o plano de governo, no seu plano fala em diminuir o número de cargos de comissão e de funções gratificadas, e ainda de unificar secretarias municipais no mesmo local, evitando sobreposições de tarefas. Perfeito. Claro, quais secretarias reduzir e qual seria essa economia obtida? Sim. A análise que nós fizemos, André, ela é em cima dos valores reais que o município disponibiliza no portal da transparência. Então, é possível nós economizarmos em torno de 6 milhões de reais em números redondos. Na primeira avaliação nossa, dava 516 mil mês, diminuindo em torno de 30% as cargos de confiança, 24,3% lá as funções gratificadas, mas vamos arredondar 25%, e da onde que vem isso, especificamente, somado à interligação de algumas secretarias e de funções sobrepostas, tá? Da onde que vem isso, André? Vem da junção de algumas secretarias, como é o caso de Secretaria da Receita, da Despesa e da Administração, que nós entendemos que pode ser uma só. Nós entendemos, inclusive, que gabinete do prefeito e Secretaria de Governo também devem integrar. Nós entendemos que diversas funções podem ser unificadas, não necessariamente na mesma secretaria, mas na mesma visão estratégica, tá? Que é turismo, festa da uva e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Da mesma forma como nós entendemos que há sobreposição de tarefas entre a Secretaria da Habitação e Secretaria de Urbanismo, não necessariamente juntar as duas, mas algumas funções, alguns departamentos serem unificados. E não podemos esquecer, André, que qualquer empresa, para que ela seja eficiente, ela precisa de um organograma funcional mais horizontal e menos vertical. Para as pessoas poderem entender isso, quanto mais vertical é o organograma funcional de uma empresa ou de uma prefeitura, mais burocrática ela fica. E maior é o tempo de aplicação ou de eficiência da prestação de serviços. Como a gente resolve isso? Diminuindo os níveis hierárquicos.
Na prefeitura hoje nós temos 7 níveis hierárquicos. A maior empresa de Caxias, ela tem 4 níveis hierárquicos. É o diretor, é o gerente, é o supervisor e é o líder. Na prefeitura tem 7. Então nós queremos que a prefeitura, que o organograma funcional seja mais horizontal, seja menos vertical, justamente para que as funções de aplicação de prestações de serviço, elas ocorram com maior eficiência. Sem esquecer, obviamente, André, que com a implementação da inovação e da tecnologia, é possível nós economizarmos de 8% a 15%, de acordo com alguns artigos científicos, de acordo com alguns estudos em nível mundial, que acabam concluindo que nos processos onde há inovação e tecnologia, dependendo do grau de aplicação dessa prestação de serviço, tu pode economizar de 8% a 15%. Então, de forma direta, nos níveis hierárquicos, nas secretarias, nos cargos de confiança e nas funções gratificadas, em torno de 6 milhões de reais por ano. Candidato, ainda com relação a propostas de gestão, no seu plano consta o mapeamento e destinação de bens públicos imobilizados, utilizando ou leiloando os ociosos. Como isso seria feito e que exemplos existem nessa situação em que essa medida já poderia ser aplicada? Para falar a verdade, o município não tem disponibilizado todas essas informações ainda. Prova disso é que a imprensa desconhece, as secretarias que não são afins a esta atividade ou a esta informação também desconhecem, porque há diversos próprios municipais que não estão todos cadastrados na mesma unidade de governo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é unificar todas essas informações numa secretaria ou numa unidade de governo. Segundo, há diversos bens imóveis que não têm destino específico. Por exemplo, a Praça Dante é um bem público. Ela tem um destino, qual é? De lazer e de entretenimento. Mas há outra praça, em outro local da cidade, que ela está localizada como praça, mas que não possui equipamento público. Nós vamos precisar discutir com a comunidade qual é o verdadeiro destino desse bem. Se vai continuar... O senhor está se referindo a alguma em específico que a gente possa usar como exemplo? Não, são várias. E qualquer exemplo que eu for dar específico, eu poderei ser superficial, ou poderia dar uma informação que está na minha cabeça, mas que precisa ser discutida e amadurecida, tanto com o governo, como com a Câmara de Vereadores, no momento específico, bem como com a comunidade. Nós precisamos, então, de forma bem específica, conhecer todos os bens do município, até porque parte desses bens, e é a nossa intenção, destiná-lo ao caso Manha Bosco para diminuir a dívida que o município tem com aquilo que será pago no momento oportuno. Então, nós temos bens ociosos, nós temos bens sem destino específico, porque ele pode estar ocioso, mas com destino, mas tem bens que não têm destino específico. Mas também tem bens que merecem um cuidado e uma atenção do poder público, que podem, inclusive, serem permutados por outras áreas, junto com a iniciativa privada, ou serem trocados por benfeitorias que merecem e que exigem a atenção do município. Vou citar um exemplo claro. Pode ser que um bem que o município tenha interesse por uma permuta diária de um empreendimento em Caxias. Então, ao invés de o município receber uma área pública de um novo bem do município, ele pode trocar por investimentos em infraestrutura a ser
direcionados em alguma área. Um exemplo específico agora, já que tu citou. Por exemplo, no Campos da Serra. Por que o município não pode pegar dinheiro da iniciativa privada e construir a escola lá? E trocar esse investimento para uma área pública, para uma outra área pública. Eu estou citando um pequeno exemplo, não quer dizer que nós vamos fazer isso, mas somente para ilustrar aquilo que tu estás falando. Candidato, ainda sobre gestão, no seu plano diz o seguinte, tem a seguinte proposta: implementar a lei menos é mais e atualizar a fórmula de receita vinda dos impostos municipais. Quanto maior a receita, menor será a alíquota de pagamento de impostos. Como é que seria isso na prática? Respeitando o artigo 14 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que diz a lei? É possível diminuir imposto, desde que aquela área de atuação que tu estás diminuindo o imposto tenha incremento de receita. Nos últimos 10 anos, toda a prestação de serviço ISS-QN aumentou em Caxias. Por quê? Porque é natural que as médias e grandes cidades incorporem mais a prestação de serviço e migre parte do setor industrial e comercial para a prestação de serviço. Então, o município já tem um histórico recente que é possível, aos poucos, ir diminuindo a alíquota de ISS-QN. E isso deve ser feito, Tages, de forma gradual, responsável. E é uma das estratégias que nós temos para criar um ambiente de negócios propício, adequado, para que novos negócios surjam em Caxias. Essa é uma das 5 principais estratégias que a gente tem e que, no nosso entendimento, precisa ser agilizado nas primeiras semanas e meses de governo. Uma lei semelhante a essa foi feita no município de Canoas, chamada Lei do Gatilho. Candidato, o senhor fez menção na resposta anterior ao caso Manha Bosco, e essa é uma questão que está se colocando a todos os candidatos, todos os concorrentes, é um grande desafio do próximo prefeito, né? Para quem nos acompanha, ter uma contextualização mínima, a indenização que a Justiça já condenou o município de Caxias do Sul a pagar, a ressarcir a família, ela se aproxima de 1/3 do orçamento municipal projetado para 2021, que é de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Qual é a sua proposta de solução para esse tema, candidato? Primeiro, dizer a verdade para Caxias, que esse não é um problema da prefeitura, é um problema da cidade. E a cidade precisa entender isso. Segundo, conversar com as pessoas, com os responsáveis, e, de alguma forma, começar a pagar essa dívida, que parte, num primeiro momento, pela regularização da área, e com a regularização, parte da receita vindo da regularização, começar a pagar a dívida. Segundo, através da cedência, do destino de bens municipais, que vai ao encontro daquela pergunta anterior que tu fizeste, Ariel. E terceiro, através de índices construtivos. Nós queremos construir a cidade dos 25 minutos, que é, aos poucos, descentralizar os serviços da cidade e dividindo a cidade em diversas mini-cidades. Só que, para dividir a cidade em diversas mini-cidades, a gente precisa, num primeiro momento, aumentar a densidade demográfica, ou seja, aumentar a capacidade de pessoas que não venham morar no centro, mas que morem nos seus pequenos centros espalhados na cidade. Exemplo, lá no Serrano ter o seu centro, lá em Ana Rec ter o seu centro, lá no Esplanada ter o seu centro. E para que isso aconteça, nós precisamos densificar essas pequenas mini-cidades. Da onde viriam a possibilidade de crescimento da quantidade de pessoas que morariam
nessas pequenas mini-cidades, ou nessas regiões, ou nesses bairros da cidade, dos índices construtivos vindos do caso Manha Bosco. Esse é um dinheiro de papel, tá? É um dinheiro, é um instrumento de planejamento urbano. E aproveitando a tua pergunta, isso são milhares e milhares e milhões de reais que seriam disponibilizados através de índices construtivos. Tá? E com isso, nós queremos o quê na cidade dos 25 minutos? Fazer com que haja, além do aumento de densidade demográfica e de número de habitantes nessas mini-regiões, nós queremos disponibilizar serviço público básico, através de escolas, de unidades básicas e de prestações de serviço público essencial, além de saúde e educação, é lazer, é entretenimento, é parque, é praça, e a integração delas com os demais locais da cidade, e também investimento privado, através da prestação de serviço básica do teu dia a dia, Ariel. O que é o teu dia a dia? Eu não sei aonde tu moras, mas o ideal é que aonde tu moras, tu tenha, numa distância de 25 minutos ida e volta, tu tenha todos os teus serviços essenciais, que é farmácia, que é supermercado, que é banco, prestação de serviço financeiro, enfim. Com isso, diminui o teu tempo de deslocamento da cidade, aumenta o teu tempo de permanência na região, melhorando, inclusive, a qualidade do tempo para os teus amores, para a tua família, ou para o teu tempo de lazer e de entretenimento. E o que há mais forte nisso também é o fomento do comércio local. Essa estratégia não é do Vinícius, essa é uma estratégia de planejamento extremamente moderna, construída nos últimos anos nas cidades mais importantes do mundo, e nós entendemos que é possível adequá-la de acordo com a realidade de Caxias. Então, resolvendo o caso Manha Bosco, a gente acaba operacionalizando outro programa do nosso plano de governo. Candidato, na entrevista que o senhor concedeu ao Serra em Pauta, sobre os governos Sartori e Alceu, o senhor disse, abre aspas, reconheço o aprendizado que tive na minha vida pública com eles, porém evoluí pessoalmente e profissionalmente. O momento e as necessidades de Caxias são outros. É hora de olhar para frente e trabalhar com ações mais contundentes na administração pública. No seu plano de governo, o senhor fala em implementar um órgão de participação comunitária com orçamento próprio e implementar também um programa de participação nos moldes do orçamento comunitário que foi criado no governo José Ivo Sartori. Se a sua ideia é olhar para frente, por que o senhor recorre a uma solução de um governo passado? A ferramenta é a mesma, a aplicação dela é diferente. O serrote utilizado pelo marceneiro há 10 anos atrás é o mesmo serrote do marceneiro do dia de hoje. Mas a forma que ele molda determinado móvel é de acordo com a necessidade do seu cliente. A realidade de Caxias hoje é outra. Nós precisamos ter humildade e construir um planejamento regional, um olhar regional. Nós precisamos entender e dizer para a comunidade que quanto mais eficiente for a prestação de serviço regional, na área de educação, de saúde, de abastecimento de água, de destino de lixo e de planejamento territorial, menor vai ser o nosso custo operacional e maior vai ser a sobra de dinheiro para nós investirmos em áreas muito mais delicadas da nossa cidade. Para citar um exemplo regional na área do turismo, nós temos 34 roteiros turísticos dentro da região metropolitana da Serra Gaúcha, e eles não estão integrados, eles não estão consorciados, não há informação a respeito deles. Então, o orçamento comunitário, ele teve um nível de comunicação muito interessante na época do Sartori, que eles ouviam a comunidade,
E, de acordo com o que ouviam a comunidade, tinha uma discussão técnica a respeito disso. Grande parte dessa discussão técnica, ela não era respeitada. Ela não era. E eu entendo que é possível a gente associar a sabedoria da comunidade com a sabedoria técnica. Ou seja, é a visão de cidade com a visão de quem mora naquela rua e naquele bairro. Esse acordo ele precisa ser construído através do orçamento comunitário. E é dessa forma que nós entendemos que a gente deve aplicar. Tudo aquilo que eu disse à época para ti, André, de outra forma eu acabei falando do início da nossa conversa. Eu continuo com o mesmo pensamento, de forma sincera, de forma tranquila, e falando realmente aquilo que eu penso. Candidato, agora a gente vira a página para as propostas de desenvolvimento econômico. Tem duas proposições do plano de governo que eu vou mencionar aqui. A criação de um ecossistema e de um ambiente de empreendedorismo para melhorar a geração de emprego e a implementação de um centro de empreendimentos de economia criativa e startups. E outra construir, discutir e aprovar o programa SOS Pequena e Microempresa. Como vão funcionar mais especificamente esses planos e qual a sua proposta para as grandes empresas, a retenção de grandes empresas e a atração de grandes empresas também, além dessas que o senhor coloca no plano? Vamos começar pelo final, então. Há 40 anos não se constrói distrito industrial municipal nos países desenvolvidos. Por que isso? Porque um distrito industrial ele precisa ser regional. Todos os municípios da região metropolitana da Serra Gaúcha precisam construir juntos um distrito industrial. Todos precisam ajudar e todos receberem dividendos dos impostos desse distrito industrial. Nós temos que pensar regionalmente e agir localmente. Então, esse é o nosso pensamento das grandes empresas. E para te teres uma ideia, Ariel, poucos falam sobre isso. Por que as empresas saíram de Caxias? As empresas saíram de Caxias porque tem 2 programas no governo do estado que precisam ser atualizados, que é o Inova RS e o Fundopem, que aumenta o percentual de desconto de ICMS para os municípios que têm menos IDH. É por isso, não é por outra razão. A curto prazo, as pessoas pagam menos de ICMS. Que dentro do DRE e do balanço patrimonial ou da análise financeira, da saúde financeira de uma empresa, o imposto pago de ICMS somado à substituição tributária ou os créditos acabam facilitando com que as empresas vão para outro município. O custo de um terreno ou de uma infraestrutura básica, ela é muito pequena, somado à quantidade de impostos que ela recebe a curto prazo indo para outro município. Nós temos que falar a verdade. Veja quanto é que é o desconto de ICMS para as empresas que saíram de Caxias e foram para Flores da Cunha. E como o senhor pretende contornar essa situação? Como eu disse anteriormente, nós precisamos construir um distrito industrial regional. Esse distrito industrial regional é com a participação de todos os municípios e com benefício de todos os municípios. Por quê? Porque quando se trata de empresa grande, Ariel, a empresa só vem para o Rio Grande do Sul com benefícios e com auxílios do governo estadual. Por mais que o município queira colaborar, uma empresa grande, ela pode dar terreno, pode dar prestação de serviço básica, mas o que conta economicamente, financeiramente para a empresa é o relacionamento que ela vai ter com o estado do Rio Grande do Sul em função do relacionamento financeiro e econômico através do ICMS. Tá? Então, essa é
a ação e o objetivo que a gente tem para as grandes empresas. As pequenas empresas têm outras ações que podem ser utilizadas. Tem outros focos que o município pode colaborar. Quando a gente fala sobre isso, sim, aí o município ele pode colaborar e colaborar muito. Só que nós temos que entender que quando a gente sugere a integração dos arranjos de produtividade local, da economia criativa, do fomento de ecossistema de inovação, com incubadoras, com aceleradoras, com eventos de startups, com o auxílio das universidades, coworks de inovação, é porque quando o poder público auxilia os arranjos de produtividade local e também as atividades já existentes, a possibilidade deles construírem formação de novos postos de trabalho é muito grande. Foi isso que aconteceu em Florianópolis. Essa é a estratégia da Tecnopuc ou da Tecnounicinos em São Leopoldo ou em Porto Alegre. E Caxias tem aproximadamente 200 startups que às vezes nem ela se conhece. E o que o município precisa fazer é juntar necessidades com expectativas. Às vezes o município pode auxiliar não atrapalhando. E às vezes o município pode auxiliar integrando a formação dessa prestação de serviço de acordo com a necessidade do município. Vou citar alguns exemplos, Ariel, práticos. O município não tem um sistema que integra hoje todas as unidades básicas de saúde com os hospitais e prestadores de serviço público na área da saúde. Coisa tão simples, né? Com isso, a gente paga mais exames, com isso, a sobreposição de tarefas na prestação de serviço na área da saúde, com isso, o médico, quando vai atender o Ariel, não tem o histórico dele, não tem prontuário eletrônico, ele precisa fazer uma série de perguntas para ti, ao invés de ter o teu histórico e ele ser mais eficiente no diagnóstico dele, e aí gasta mais, tem mais tempo, gera mais demanda. Vou te citar um outro exemplo, nós não temos um aplicativo que integra todo o transporte coletivo da cidade. Nós não temos um aplicativo hoje que possa tu conhecer, Ariel, uma costureira perto da tua casa, se tu for fazer uma bainha da tua calça de brim, e às vezes a costureira que tu tem, ou o costureiro, né, que tu tem, tu atravessa a cidade para receber essa prestação de serviço. Então, quanto mais a gente conhecer e ter acesso, citei 3 exemplos práticos de necessidades que o município tem e de conhecimento existente que pode aumentar a retenção dessa inteligência na cidade. Candidato, a gente fecha agora 43 minutos de entrevista e a gente vou pedir que o senhor possa concentrar suas respostas em até 2 minutos para que a gente possa abordar mais temas ainda sobre o seu plano de governo. Perfeito. A próxima pergunta é de um assunto que o senhor até já andou tratando nas suas redes sociais, é sobre a regulamentação do comércio ambulante. O que é possível fazer para retirar os trabalhadores informais que estão ocupando principalmente as calçadas da Avenida Júlio de Castilhos? Quando nós éramos jovens, nós vivíamos em um comércio ambulante. As pessoas pegavam o seu algodão doce, pegavam o seu produto de forma lícita e caminhavam na cidade. Na verdade. Hoje o que é comércio ambulante virou fixo. E esse comércio fixo nós temos que combater. Primeiro, não assumindo a responsabilidade que é da Polícia Federal e da Receita Estadual e Federal. Estes órgãos precisam assumir as suas responsabilidades. E nós temos que construir esse diálogo de forma muito clara. O que compete ao município, 3 ações serão sugeridas. A primeira, a capacitação e o treinamento dessas pessoas para que não sejam retiradas do centro da cidade, ou da informalidade, ou da fixação da venda dos seus produtos, sem um mínimo de preparo e um cuidado, porque essas pessoas são têm suas famílias, às vezes precisam de uma renda.
Segundo, ocupar o espaço público como sendo um espaço de convivência e não de passagem. Para mim, urbanista, calçada é espaço de convivência. E como tal, precisa ser pensada e planejada. Primeiro, a gente precisa informar a comunidade que isso não pode permanecer, e a comunidade precisa apoiar, ela precisa entender e apoiar, com totens de informação, com mobiliário urbano de forma provisória, como bancos, cadeiras, floreiras, entre outros, e com calma, a tudo aquilo que se torna provisório pode virar permanente. E entre a primeira e a segunda etapa, nós precisamos até discutir com o comércio, com as entidades, verificando se neste momento eles poderiam, em conjunto com o município, dar um destino para essas pessoas que estão na rua. Não sei se é um local específico ou não. Nós precisamos debater e amadurecer melhor isso. Candidato, lembrando a Fiquei nos 2 minutos, né? Vamos... Okay, agora eu estou olhando o tempo aqui, eu vou tentar ser bem disciplinado. Vamos manter o índice até o final. Tá bom. Para a gente cobrir o máximo de assuntos. Candidato, no primeiro e acredito que o único encontro presencial que houve até o momento entre todos os concorrentes a prefeito, que foi no distrito de Santa Lúcia do Piauí, no dia 14 de outubro, foi discutido sobre o aeroporto regional da Serra Gaúcha, que é naquela vizinhança, no distrito de Vila Oliva, que é junto ao lado de Santa Lúcia, e o senhor chamou atenção para o planejamento do entorno do aeroporto mais do que para a instalação. O senhor poderia falar sobre o seu plano para esse entorno e para a própria implantação do aeroporto, como Perfeito. Vai atuar? Está todo mundo preocupado com o projeto do aeroporto. O projeto do aeroporto já está aí, já está consolidado, os recursos já existem. Foi uma conquista de 20 anos e todos os prefeitos e câmaras de vereadores fizeram o que precisava ser feito. Todo mundo deu a sua contribuição. O aeroporto não tem pai. Então a gente tem que entender isso. Mas eu não me preocupo com o aeroporto, eu me preocupo com o entorno do aeroporto. Porque o impacto do aeroporto num raio de 20, 30, 40 quilômetros, ele é monumental. E o entorno imediato, mais ainda. O que vai acontecer com a zona de ruído 1? O que vai acontecer com a zona de ruído 2? Que é a distância de linha reta de 300 a 500 metros. Que tipo de edificações poderão ser construídas ali? Qual é a estratégia de planejamento para aquele local? O que vai acontecer não com a pavimentação das estradas, mas o que vai acontecer com a manutenção das economias produtivas do setor primário próximo ao aeroporto? Qual vai ser a relação do setor produtivo, industrial, que vai abastecer as gares e as cargas do aeroporto regional, bem como aqueles setores que produzem maçã, laranja, uva, hortifruti granjeiros com o aeroporto. Nós temos que qualificar, inclusive, agregando valor de produto na origem, através de agroindústrias, através de programas de qualidade, para que esses produtos realmente tenham valor agregado e sejam exportados. E que não aconteça o que tem acontecido hoje. Muitos produtores nossos não conseguem exportar os seus produtos por falta de integração de programas entre o setor privado e o público. Então é disso que eu falo. Se nós continuarmos avaliando só o aeroporto, nós vamos ter aeronaves para o aeroporto. Se nós planejarmos o aeroporto no seu entorno, nós vamos agregar valor, conhecimento, aumentar a receita dos produtores, melhorar a sucessão familiar e, por consequência, melhorar, inclusive, a receita do município. Candidato, o senhor é o autor da lei estadual que criou a região metropolitana da Serra Gaúcha. Como é que o senhor pretende colocar em prática o município o município de Caxias do Sul só ingressou na região metropolitana, se eu não me engano, no final do ano passado, ou no início desse, não estou bem lembrado. Mas de que forma o senhor pretende aplicar essa lei? Eu sozinho não aplico, porque pelo Estatuto da Metrópole, a responsabilidade da aplicação é do governo do estado. E o governador precisa fazer a sua parte.
eu entendo que não se cobra a responsabilidade de quem não tem informação. O governador, infelizmente, não tem informação, não sabe a importância do planejamento regional e, por consequência, pela omissão dele ou pela falta de conhecimento dele, eu prefiro ficar na segunda hipótese, os municípios que integram a região metropolitana da Serra Gaúcha estão perdendo tempo, estão perdendo dinheiro, e o Estado acaba, inclusive, sendo prejudicado por causa disso, porque há inúmeras ações que poderiam ser feitas de forma consorciada entre os municípios, melhorando a prestação de serviços, diminuindo os custos e sobrando mais dinheiro. Há 7 anos, nós discursamos sobre isso. Há 40 anos, o mundo vive, o mundo avança regionalmente, transporte, regionalmente saúde, regionalmente educação, regionalmente planejamento territorial, regionalmente infraestrutura, regionalmente quase tudo. Né? E por que ele faz isso? Porque eles entenderam que é mais barato para o usuário. Mais barato para o usuário. Hoje, quanto custa alguém que mora no interior de Bento Gonçalves vir até Caxias de ônibus? Ele tem que pegar um ônibus dentro de Bento Gonçalves, pega outro ônibus intermunicipal, de Bento a Caxias, e se bobear ele tem que pegar outro ônibus para ir em qualquer outra região de dentro de Caxias. Toda a área de transporte precisa ser integrada, com uma tarifa regional. E claro que à medida em que tu vai aumentando a distância, tu vai pagando um pouquinho mais, mas eles precisam estar integrados. Um ônibus rodoviário, ele precisa entrar dentro de uma estação de transporte coletivo e integrar com o transporte coletivo. E em analogia ao que precisa acontecer na área da saúde, na área da educação e outros. Então nós precisamos conscientizar o governo do estado e sensibilizar os próximos prefeitos para que nós possamos agir juntos. Candidato, nós temos 52 minutos de transmissão e pelo menos 6 questões ainda. Então agora reduzimos de 2 para 1 minuto cada tema. Tá. Sabemos que é desconfortável, mas o senhor está acostumado com o debate eleitoral. Isso que eu falei 20 minutos só no início, né? Mas tá adequado à proposta, explorarmos bastante as propostas de governo, né? Eu vou reunir assuntos de trânsito e mobilidade que estão no plano. São 3 perguntas. O senhor menciona na proposta de governo iniciar o processo de municipalização das estradas estaduais e federais dentro do perímetro urbano. Então, essa primeira pergunta é como garantir os recursos para a manutenção. Também menciona ampliar a construção de passarelas na BR-116, se o senhor já tem os locais prioritários para isso. E avançar nos projetos executivos que visam implementar a terceira perimetral. Qual a sua proposição mais especificamente para essa obra? Sim, vamos de trás para frente. A terceira perimetral já existe, já está no plano diretor, foi construída por nós lá no plano diretor de 2007, já existe projetos muito específicos a respeito disso, mas não existe projetos executivos, e com calma a gente precisa ir contratando os projetos executivos. O município já tem dado uma atenção muito especial, a gente precisa continuar. Em relação à municipalização e as passarelas, eu vou trabalhar os 2 itens num só. Nós temos que começar a enfrentar isso, porque a União indenizou diversos trechos urbanos, Brasil afora. Diversos trechos urbanos. Alguns casos, ela não indenizou e construiu novas diretrizes. Então, o município tem que bater na porta do governo federal, olho no olho, e começar a falar sobre isso. O que não dá é para permanecer como está. Hoje, a BR-116 é uma rodovia que passa ônibus urbano, que tem comércios específicos nos 2 lados da via, que não tem faixas laterais e que precisam de projetos específicos. Se tu olhares nosso plano de governo, lá no final, no 18º item, tem projetos especiais. E um dos projetos especiais é a BR-116. A gente precisa enfrentar isso. E eu não tenho pontos específicos para passarela. Eu só entendo que não dá para construir passarela do jeito que a gente construiu, sem o envolvimento da comunidade e com o mínimo de segurança possível.
Candidato, eu gostaria de avançar em outro tema sobre a concessão do transporte coletivo. Está sendo discutido esse ano, muito provável que o Executivo Municipal encaminhe o projeto para a Câmara. O senhor pretende manter conforme for aprovado? O senhor pretende discutir? E com relação ao preço da tarifa e das gratuidades, há alguma coisa que o senhor possa atuar? Eu conheci o edital antes, fiz minhas manifestações públicas no MOB Caxias, minhas manifestações públicas chegaram até o município e acabaram, felizmente, atualizando o termo de referência. E eu só sugeri aquilo que mais de moderno e de inovação tem mundo afora. Um transporte coletivo mais preocupado com o usuário, independente do número de empresas, que condicione, inclusive, um nível de informação para o usuário, para dar credibilidade para o sistema. O que não pode acontecer hoje é que a tecnologia dos aplicativos para o automóvel não seja utilizada para ter a tecnologia para o transporte coletivo. E que as pessoas que estão na parada de ônibus não sabem que horas chega o ônibus, né? Isso é inadmissível, que não haja integração dos diversos modos do transporte coletivo, do carro. Do lado da estação do Floresta tem que ter um estacionamento, e a pessoa paga o estacionamento, entra no terminal do Floresta e pega o ônibus até o centro com o mesmo custo do estacionamento. É isso que nós temos que pensar, é a integração dos modos. E, por fim, um transporte mais flexível, de acordo com a atualidade da cidade, com menos linhas rígidas e que possam serem ofertadas também pela demanda. Então, e isso foi o que nós sugerimos. A gente sabe que parte destas ideias foram incorporadas no termo de referência. Eu não conheço o projeto que está hoje na Câmara de Vereadores. E eu vou respeitar o que a Câmara aprovar. Se couber a mim, na comissão de prefeito, em janeiro, fevereiro do ano que vem, encaminhar esse projeto, pode ter certeza que ele vai ter a nossa cara e o nosso jeito. Candidato, planos para Parque da Festa da Uva, evento Festa da Uva e ocupação do Complexo da Maesa. Quero só mencionar, abreviando a elaboração da pergunta em torno disso, o senhor menciona até no plano uma proposta diferente das demais, que é a instalação de um teleférico ligando o Parque da Festa da Uva ao Museu da Casa de Pedra e o Lanifício de Anel. Só para dar conhecimento de quem nos assiste. Ótimo. Planos para esses dois Caxias tem diversos valores culturais e históricos, só que eles não estão conectados. A Casa de Pedra é um, Pão e Vinho é outro. Do outro lado da rua é o antigo Lanifício Janela. Se tu olhar reto dali, tu vai ver o Monumento ao Cristo. Embaixo do Monumento ao Cristo nós temos o Museu Zambelli. E reto ali nós temos um conjunto de réplicas. Só que eles não estão interligados. E se nós olharmos em outros locais de Caxias do Sul, nós vamos pegar outros exemplos, tá? E se a gente tiver tempo, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Qual é a nossa opinião? Dentro da Festa da Uva, numa parceria público-privada, cede espaço para a construção de um hotel, com investimento privado. E essa concessão privada vai ter que dar contrapartidas para o poder público. Entre elas, um teleférico. Sabe quantas pessoas iam na Casa de Pedra por mês? Mais de 2.500 pessoas. Em outros momentos, 4.000 pessoas iam para a Casa de Pedra por mês. Qualquer teleférico no sul do país já se mantém com 4.000 pessoas. Nós precisamos atrair o caxiense regionalmente, as pessoas, juntando diferentes valores culturais, turísticos e históricos em uma proposta só. Especificamente na Festa da Uva, é essa a nossa ideia. Na Maesa, se a gente pensar a Maesa de forma isolada, a gente vai ver só ela como valor agregado. Agora, do outro lado da rua tem uma praça. Do lado da praça tem uma escola de 50 anos que tem valor de patrimônio arquitetônico. Do outro lado da rua tem o Sistema S, o Senai, que tem outro valor de qualificação profissional. A 500 metros dali tem a prefeitura. Então, nós podemos integrar isso com planejamento urbano, com proposta de padronização da calçada, com iluminação para o pedestre, com circuito cicloviário.
enfim, eu começo a falar aqui, já me vem as luzes aí dos projetos que a gente fez na academia, e todos eles podem serem, realizados com um investimento privado, em parceria com o poder público. Caxias não tem dinheiro para investir na Maesa com fontes públicas. Nós temos que dizer isso, nós precisamos de parceria público-privada, senão a Maesa não vai sair do lugar. Candidato, a gente bate agora 1 minuto de live, 1 hora de live, melhor, e o senhor tem 1 minuto para dizer por que o senhor quer ser prefeito de Caxias do Sul. Eu quero colocar em prática aquilo que nós estamos discutindo com a comunidade. Eu e o Kiko estamos numa defesa muito grande de que sozinho nós não fizemos nada. Nós precisamos da ajuda e da colaboração das pessoas. Nós queremos, aos poucos, diminuir os pontos de dores da comunidade, aproximar o poder público da população, levar Caxias do Sul para um patamar mais seguro nesse período pós-pandemia. A nossa formação da arquitetura e a nossa experiência de planejamento urbano privado e experiência pública, política, podem contribuir muito para que isso aconteça. Nossa campanha é simples, sem pirotecnia, as pessoas que seguram a nossa bandeira, elas não são pagas, elas estão lá por propósito. E é por esse propósito que nós queremos construir uma Caxias muito mais moderna e preparada para o nosso futuro. O nosso número é o 25, quem não teve acesso a todas a nossa plataforma de governo, acesse as redes sociais, viniciusribeiro.com.br. A minha gratidão, a minha família, a todas as pessoas que estão de forma voluntária, silenciosa, fazendo a nossa campanha crescer. A todos os nossos candidatos a vereador e a vereadora também a nossa gratidão, vocês são muito especiais. E eu quero dizer para vocês, está saindo algumas pesquisas, não deem bola para elas. Continuem ouvindo o coração de vocês. Continuem tendo a personalidade e se comunicando junto conosco, porque a nossa campanha só está crescendo de forma silenciosa, porque vocês, de forma silenciosos, estão destinando e falando que vão votar na gente. Então, muito obrigado pela confiança e permaneçam conosco. Até domingo da próxima semana. Muito obrigado, então, candidato. Obrigado, candidato Vinícius Ribeiro. Assim, nós encerramos esta que foi a 9ª entrevista com os concorrentes à Prefeitura de Caxias do Sul, com Vinícius Ribeiro, da coligação Por uma Caxias Próspera e Justa, que reúne o Democratas e o PSD. O link desta gravação logo em seguida estará disponível na página do Serra em Pauta aqui no Facebook, assim como todas as demais entrevistas já realizadas. André. Obrigado, candidato, pela disponibilidade de nos conceder essa 1 hora de entrevista, e convidamos a quem nos acompanha a seguir a página no Facebook do Serra em Pauta, também as redes sociais do Serra em Pauta, Facebook já falei, o Instagram e o Twitter, e acessar o serraempauta.com e conferir os nossos conteúdos sobre a cobertura eleitoral, com informações sobre as campanhas, os planos de governo dos 11 concorrentes a prefeito de Caxias do Sul. A próxima e última live com os candidatos acontece amanhã, das 8 às 9h30, com o candidato Edson Nespolo, do PDT, que lidera a coligação Avança Caxias Vibrante. A todos, muito obrigado pela participação. Até amanhã e uma boa noite a todos. Boa noite. Valeu, obrigado, boa noite.